Oi, gente, e aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos mais um dia aqui. Eita, caiu e deixar ele. Olha só, estamos no Evangelho de Lucas 22:39. Jesus no Getsemane. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram um soldado para o levar. Não é assim? Eu não sei direito, não. Regis que canta. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos. Regis que sabe, Regis canta essa música linda. Aí, gente, vamos lá. Aí diz assim, ó. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também, vamos lá. E também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o acharam dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orais para que não entreis em tentação. Tá vendo, gente? Tá vendo aí? Jesus ali no momento, ele foi ali para o monte, né? Todo mundo já sabe, né, gente? Foi ali para o Monte das Oliveiras e também levou, né, os seus discípulos. Os discípulos seguiram, só que ele deixou os discípulos ali. E disse, orai para que vocês não caiam na tentação. E aí Jesus apartou-se dele um pouco, né? E começou a orar. E ali Jesus sentiu a agonia profunda. Jesus sentiu ali que naquele momento ele estava carregando o peso da humanidade. Porque é difícil a gente falar da cruz de Cristo, é muito difícil falar da cruz de Cristo. Eu não sei como tem pessoas que falam sobre a cruz de uma maneira, é muito doloroso falar, né? É doloroso porque a gente sente, né? Parece que a gente está vivendo aquele período. E ali, Jesus, ele disse, Pai, se queres, né? Passa de mim esse cálice. Jesus, ele não estava dizendo ali que ele não... tipo assim, muitos dizem assim que Jesus estava dizendo que não queria passar por aquilo. Porque ele mesmo, a Bíblia diz que Deus enviou ele. Ele se deu por nós. Mas chegou um momento que Jesus vai, né? E aqui como diz assim, passa de mim, mas não seja feita a tua vontade, mas sim a minha. E quantas vezes, amado, na nossa vida, a gente quer que a nossa vontade seja feita na nossa vida, né? A gente quer que a nossa vontade prevaleça, mas quem tem que prevalecer é a vontade de Deus, seja ela dolorosa, seja ela agradável, mas é a vontade de Deus que tem que ser feita, que tem que prevalecer. Às vezes dói demais, mas tem que ser assim. E aí Jesus, chegou um tempo da angústia de Jesus ser tão grande, gente, que Jesus começou a transpirar, né? Transpirar sangue. O suor de Jesus se transformou em sangue. Né? Isso, as gotas, como diz aqui, ó. E posto em agonia, orava mais intensamente. Por quê? Porque Jesus precisava orar ao Pai. Porque muitos dizem assim, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você.
Tem gente que diz que Jesus jejuou para se fortalecer. Não. Jesus não jejuou por causa para ficar forte. Jesus jejuou justamente para ficar na condição de homem. Vocês sabiam disso? Porque se Jesus jejuasse para ficar forte, Jesus iria para a cruz na condição de Deus. E Jesus foi para a cruz na condição do homem pecador, do homem falho. Não que ele foi pecador, entenda o que eu estou dizendo, viu? Para não estar achando que eu estou pregando heresia. Porque se Jesus jejuasse para ficar forte, né, para suportar aquilo ali, você vê que o que foi que aconteceu? No momento, Jesus morreu por asfixia. Quando ele, que tentava respirar, porque ele estava preso ali naquela cruz. Então, quanto mais ali, ele não queria, ele não era para estar na condição de Deus. Você vê que aquela esponja que foi dada, que a gente vai falar sobre isso, sabe de onde veio aquela esponja? Eu vou falar lá na crucificação. Ali perto do lugar chamado Caveiro, Gólgota, tinha banheiro público. E aquela esponja que foi embebida no vinagre para dar a Jesus foi colocado... era colocado no ânus para limpar as fezes e colocava ali de novo. Eles pegaram aquela esponja para humilhar mais o Filho de Deus, né? E ali, quando ele pediu água, pegaram aquele vinagre, né? E colocaram na boca de Jesus. E nós sabemos que o vinagre, o que é que acontece? O vinagre, ele neutraliza muitas vezes a dor. Se você tomar um corte e você colocar um pouco de vinagre, estanca. Ali foi para humilhar Jesus e para ainda dizer que aquelas dores que Jesus estava passando ali foi dado como um anestésico, que ele não sofreu o suficiente, mas ele sofreu sim, porque lá em Isaías se cumpriu o que estava escrito em Isaías, que uma lança iria transpassar ele, que a gente vai comentar isso depois. Então, nesse momento de agonia, Jesus suou intensamente, né? Chorou, orou intensamente e o seu suor se transformou em gotas de sangue. E levantando-se da oração, veio aos seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Foi como nos outros evangelhos ele diz: vigiai e orai. Não é isso? Vigiai e orai. Porque Jesus queria ali, não que a oração dos discípulos iria diminuir o sofrimento de Cristo, nada disso. Mas Jesus está falando por causa deles mesmo. Para que eles ficassem espertos para o que estava para acontecer. Amém, queridos? E até o outro devocional que vai ser Jesus é preso, tá bom? Depois vamos para Pedro nega Jesus e as partes que tomara que Deus que eu consiga. Mas eu vou conseguir em nome de Jesus, tá bom? Tchau, fica com Deus, fica na paz. Tchau, gente.